A Câmara dos Deputados deve começar a discutir nos próximos dias a proposta que prevê a gasolina com 35% de etanol em sua composição. Atualmente, essa porcentagem está em 27,5%. E esse possível aumento é uma das propostas previstas nos 6 projetos de lei que tratam dos combustíveis do futuro. Eles buscam melhorar a independência energética do Brasil e diminuir a quantidade de emissões de carbono. Outra medida defendida pelos projetos é que a proporção de biodiesel adicionado ao diesel comum passe de 15% para até 25% a partir de 2031. Para entender como um eventual aumento na porcentagem de etanol impacta nos cuidados que os motoristas têm que ter com os carros, a gente conversa agora com o engenheiro mecânico especializado em automóveis, Denis Maron. Denis, uma boa noite, obrigado pela participação. Comigo, imagino que na vida de um carro flex, isso aí pouco importa. Mas e aqueles carros que só são movidos a gasolina? Alterar o percentual pode trazer impacto ou até um problema mecânico? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Você já tocou num ponto que é o principal, né? Realmente, esses carros que, geralmente, a maioria deles importados e precisam somente da gasolina, eles vão sofrer um pouquinho. Vão sofrer, não vão ter o desempenho ideal, que é aquele preconizado pelo fabricante, né? Mas vão andar. Possivelmente, a longo prazo, depois de milhares de quilômetros, pode ser que tenha algum pequeno problema, né? Mas a maioria dos carros da frota, né, são carros flex, que aí eles conseguem administrar essa história um pouquinho melhor, né? Denis, existem alguns modelos de veículos que teriam mais impacto com essa mudança ou não? Só do carro não ser flex e ser somente movido a gasolina, o problema já seria o mesmo? Então, eu acho que a gente poderia dividir em 2 cenários, né? O cenário teórico, que é aquele que as montadoras, o governo usa, em que, aumentando essa porcentagem num carro que é relativamente novo, que está em condições ideais de manutenção, ou seja, ele tem as velas em dia, ele tem o filtro de ar em dia, ele tem alinhamento em dia, pneus balanceados. Realmente, nesse cenário teórico, não tem problema nenhum, porque a injeção eletrônica, ela vai cuidar de injetar a quantidade de combustível exata para aquela quantidade de oxigênio que o motor está recebendo. Esse não tem problema. Mas a gente vive num mundo que não é esse, né? Não é um mundo em que a gente costuma utilizar o automóvel. A gente tem um mundo em que as pessoas, infelizmente, não fazem manutenção. Então, precisa ver se a vela está boa, se o filtro de ar não está entupido, né? Se o filtro de combustível também não está entupido. As manutenções periódicas são importantes para que o seu carro consiga pegar esse combustível, analisá-lo e fazer a mistura estiquiométrica, que a gente chama, mais precisa possível, ou seja, uma combustão que evite a emissão de poluentes no ar. Denis, se ouve muito falar que no Brasil a gasolina é de má qualidade se comparada com outros países. O fato de se alterar essa dosagem de etanol, isso diminui a qualidade da gasolina? Não diminui? Não é bem assim? Nossa gasolina não é ruim, como alguns tendem a dizer? O que você pode falar para a gente? E também entender, você mencionou e explicou muito bem que pode diminuir a força do carro, né? A qualidade, mas chega a ter problemas se você fizer a revisão bonitinho, como você mencionou, trocar o óleo, ou seja, fazer o que está no manual. Mais etanol, menos etanol, muda alguma coisa? Não muda, né? Na verdade, são 2 combustíveis diferentes que você, como resultado da combustão, vai ter o resultado dessa soma, né? O álcool costuma ser um pouco mais potente que a gasolina costuma render melhor. Quando você altera essa proporção, você vai ter um resultado do motor também dentro dessa proporção, né? O que a gente sabe muito bem é que a nossa gasolina realmente tem qualidade.
Isso é a Petrobras, que traz a gasolina base, né, que depois é distribuída para os distribuidores. A gasolina tem qualidade. Mas, como eu falei, no nosso mundo real existe muita adulteração. A ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, infelizmente ela não consegue cuidar de tantos postos, por exemplo, como tem em São Paulo, né? É a maior frota do Brasil. Ela não dá conta de fiscalizar todos os postos. E, infelizmente, a gente tem muita gasolina adulterada, a gente tem muito álcool adulterado. Então, vou dar um exemplo. Bom, vamos colocar 35% de etanol. Só que, se houver uma adulteração, em vez de etanol, colocar álcool anidro, que é um álcool com água, na verdade, né? O resultado vai ser péssimo, né? Isso vai dar algum conforto para o dono do posto, na hora que o motorista pegar o carro e não sentir que o carro não está desenvolvendo, ele vai reclamar. O dono do posto vai falar, mas agora aumentou a taxa do etanol, mas na verdade o carro está com álcool anidro. E vai sair um monte de água lá no escapamento. Então, é assim, o motorista tem que fazer a parte dele, deixar o carro em ordem, revisado, nas condições ideais, né? De acordo com o manual do proprietário, com as manutenções em dia. E aí ele tem que pegar, por exemplo, no painel do carro e fazer alguns testes com vários postos de combustível para ver o consumo médio e o consumo instantâneo do carro dele. Não precisa nem fazer conta, de encher o tanque, ver quantos litros, quanto andou. Não, o computador de bordo dá esse valor. Faça alguns testes e procure aqueles postos em que você vê que seu carro tem um rendimento maior, né? Ele tem uma autonomia maior. Nós conversamos com o engenheiro mecânico especializado em automóveis, Denis Marum. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para você. Boa noite.